E agora, antes de passarmos a palavra ao pastor Pedro Paulo, o qual vai ministrar a mensagem para nós, vamos ler em voz alta, é claro, com o microfone fechado, quem puder, esse seguinte versículo do Salmo 139, versículos 23 e 24. Quem puder ler comigo, vamos ler com muita atenção. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Então vou passar agora a palavra para o pastor Pedro Paulo, para nos estar conduzindo na sua mensagem. Amém. Olá, irmãos. Uma alegria estar com vocês. Boa tarde. Todos me ouvem aí? Façam um joinha aí, por favor, só para eu... Ah, legal. Eu estou aqui na igreja, vocês devem estar vendo aí o fundo. Eu vim para cá porque a conexão é muito melhor do que lá em casa. E se Deus quiser, vocês vão conseguir ouvir bem. É muito gostoso estar aqui com vocês, poder louvar a Deus, ler a palavra, orarmos juntos, apesar de toda a distância. A minha vista aqui é um monte de bancos vazios, né? É muito estranho isso. E nós não vemos a hora de podermos nos congregarmos para cultuar o nosso Deus juntos, né? Que Deus abrevie esse tempo difícil que nós estamos passando. Eu quero meditar com vocês hoje na palavra de Deus, no Salmo 119. E nós vamos ler os versículos 36 e 37. E eu pretendo ser bastante prático hoje, se Deus quiser. E a gente pensar um pouquinho sobre as coisas que a nossa mente, os nossos olhos e o nosso coração deve procurar. E aquilo que ele deve fugir, evitar as coisas sem valor. Então, o tema da mensagem hoje é não me deixes ficar pensando nas coisas sem valor. Que Deus nos livre disso. E vamos agora ler a palavra de Deus e eu vou compartilhar aqui com vocês os versículos que nós vamos focar aqui a mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Eu vou focar agora no versículo 37. Vou lê-lo novamente para que você possa gravar esse versículo. Esse é um ótimo versículo para memorizarmos. O Salmo 119 tem vários versículos assim, e esse é um desses. Eu sugiro que você memorize o versículo 19 e o versículo 37, e que esses dois versículos façam parte da sua vida devocional. Mas hoje eu não vou falar do versículo 19, só do 37. O 37 diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Esse, então, é o nosso texto base. É nele que eu quero meditar com vocês, irmãos. E a gente pensar um pouquinho o que a palavra de Deus tem para dizer para nós hoje à noite. Existem coisas que capturam, que prendem, que chamam a nossa atenção. Existem coisas que capturam os nossos olhos ficam seguindo. Existem coisas que capturam os nossos pensamentos e eles ficam perdidos ali. Alguém já deve ter pego você olhando para um ponto fixo, mas na verdade você não está olhando para aquilo, sua mente está divagando. E a pessoa fala assim: o que você está olhando? Eu não estou olhando nada, eu estou perdido nos meus pensamentos. E também existem coisas que capturam o nosso coração, os nossos desejos. O nosso coração se compromete com algumas coisas. E que coisas são essas? Quem dera, meus irmãos, como a última música,
que o Felipe e a Jéssica nos conduziram no louvor, quem dera os nossos olhos, os nossos pensamentos e o nosso coração fosse cativado por tudo e somente por aquilo que é verdadeiro, correto, nobre, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor, como a palavra de Deus nos ensina em Filipenses 4:8. Quem dera fosse assim. Mas, sinceramente, meu irmão, minha irmã, não é assim que acontece conosco. Vivemos num mundo caído. Vivemos num mundo profundamente afetado pelo pecado. E nós precisamos ser honestos conosco. O pecado afetou profundamente todas as nossas faculdades, todas as nossas competências e também os nossos desejos. Está tudo manchado pelo pecado. Inclusive, o crente, ele tem os seus desejos, as suas capacidades, todas elas manchadas pelo pecado. E quando eu penso nesse versículo, dois personagens me vêm à mente. Um, é óbvio que é o autor desse salmo, né? Que é Davi, o rei Davi. Mas um outro autor que me vem à mente é Jó. Esses dois personagens vêm na minha mente. Talvez venham outros na sua mente. Quando você leu o salmo, vieram outros autores bíblicos, outros personagens bíblicos. Ou talvez até algumas pessoas. Poxa, eu conheço alguém que eu vejo isso na vida dele. Ele faz essa oração e ele vive dessa forma. Mas dois personagens bíblicos que me chamam a atenção aqui, que eu quero compartilhar com vocês rapidamente, é Jó e Davi. O primeiro, Jó, que eu quero focar aqui com vocês, ele é tido como um homem íntegro. Não sei se vocês lembram no livro de Jó, logo no começo, tem uma apresentação de Jó, que é um homem íntegro, um homem que agrada a Deus, um homem que vive bem e um homem muito abençoado e próspero por Deus. Ele é descrito assim. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês, com vocês, o versículo 31, o versículo 1 do capítulo 31 do livro de Jó. Vou colocar aqui para a gente poder dar uma olhada junto nesse versículo. Olha o que Jó fez. Esse capítulo 31 é uma resposta que Jó faz e ele fala sobre a sua integridade. E ele diz o seguinte: eu fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Algumas versões, em vez de usar a palavra acordo, elas usam a palavra aliança. Jó fez uma aliança para viver de maneira íntegra. E isso era agradável a Deus. E a aliança que Jó faz aqui é uma aliança com os olhos dele. Ele fala assim, Deus, ele era um homem casado e ele se comprometeu a não olhar com cobiça, com desejo para qualquer outra mulher. E ele coloca aqui de forma bem específica as mulheres mais novas. E ele faz essa aliança porque ele tem um compromisso. Ele tem outras duas alianças importantes antes dele fazer essa com os olhos dele. Ele tem uma aliança com o Senhor, com Deus. Então ele jurou fidelidade a Deus, obedecer a Deus, os seus mandamentos, as suas ordenanças. E nos seus mandamentos tem dois mandamentos importantes que tratam diretamente com esse tema. Um é o 7º mandamento. Não cometerás adultério. E outro é o 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Dois mandamentos importantes. O 7º
e o 10º. E eles falam sobre cobiça. Agora, uma coisa interessantíssima sobre Jó, que talvez você não saiba, é que o livro de Jó está posicionado ali antes do livro de Salmos na Bíblia, não é? E a Bíblia não está organizada de forma cronológica, mas ela está agrupada de acordo com o gênero literário. E aí, dentro desse gênero literário, eles seguem uma ordem cronológica. E a maioria dos comentaristas bíblicos, dos estudiosos bíblicos do Antigo Testamento, eles supõem que Jó foi provavelmente um personagem contemporâneo a Abraão, ou antecedeu Abraão. Agora, olha que interessante. Jó, ele faz uma aliança com os olhos dele, porque ele tem uma aliança com o Deus dele. Ele faz uma aliança com os olhos dele, porque ele tem uma aliança com a esposa dele. E ele está levando em consideração os mandamentos de Deus e o compromisso que ele tem com a esposa dele, antes que houvesse os 10 mandamentos. Porque a lei de Deus já estava impressa no coração dos homens. E ele sabia que isso era errado. Isso é impressionante, não é? E um homem que fez esse compromisso. E por que ele faz esse compromisso? Por que ele é íntegro? Do nada, Jó nasceu íntegro? Não. Aqui nós vemos um comprometimento que ele tem com o Senhor, uma dedicação e um esforço para cumprir essa aliança com Deus, e porque ele conhece a sua natureza pecaminosa. Ele sabe quem ele é. E ele decidiu tomar algumas medidas e fazer algumas ações para não pecar contra o seu Deus e contra a sua esposa. Isso é impressionante, não é? Isso é lindo. Um homem que faz um compromisso com os seus olhos, uma aliança com os seus olhos para não pecar. O segundo personagem, eu falei de 2 personagens, não foi? O segundo personagem que chama muito a minha atenção dentro desse contexto é o autor dos versos que nós lemos no início, do Salmo 119. É Davi. Davi me chama muita atenção, não porque ele é apresentado como um homem íntegro, embora ele seja, apesar de todos os pecados dele. Mas ele é apresentado nas Escrituras, a ênfase nas Escrituras, é que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele é, da mesma forma que Jó, um homem que agrada a Deus. Deus se agrada de Davi. Deus se agradou de dar o trono do reino de Israel ao seu servo Davi, porque era um homem segundo o coração de Deus. Deus se agradou em fazer uma aliança com Davi e prometeu que jamais faltaria um herdeiro a Davi para sentar sobre o trono. E da onde vem o rei messiânico, filho de Davi, que cumpre essa promessa para sempre? Um rei perfeito, que governa, que guia o seu povo como um bom pastor. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Descendente, fruto dessa aliança que Deus fez com Davi. Um homem que agrada a Deus. Nós vimos que Davi também fez algo em relação aos seus olhos. Jó tinha feito uma aliança e Davi aqui também fez uma aliança com seus olhos. A aliança que ele fez com seus olhos, ele orava a Deus e pediu para Deus para que o Senhor desviasse os seus olhos de coisas inúteis ou de coisas sem valor, coisas que não tinham valor algum. Meus irmãos, que lição preciosa que nós temos com esses 2 homens de Deus. Quantas vezes nós gastamos tempo, nós gastamos energia, nós gastamos emoções, nós gastamos dinheiro, nós gastamos tanta coisa com aquilo que não tem valor nenhum, que é inútil, que não serve para nada, que não presta para nada, que só atrapalha a vida, que só estraga a nossa vida, que só atrasa a vida da gente ou a vida do meu próximo. Não é assim? Hoje o pastor Ângelo pregou no culto online pela manhã da IPV,
E ele pregou sobre a necessidade que nós temos de abrir mão de todo peso e de todo pecado que nos impede na caminhada cristã. E ali eu vou dar ênfase no peso, né? Coisas que nos atrapalham nessa caminhada. E a mesma coisa que o Salmo está falando aqui. Coisas que nós nos apegamos, coisas que capturam o nosso coração, o nosso imaginário, os nossos desejos, as nossas vontades. E a gente gasta tanta coisa, tanto esforço nisso, e isso não acrescenta nada na nossa vida. Pelo contrário, às vezes nos atrapalha tanto e nos leva até a cometer pecados. Quais são as coisas sem valor que você tem desperdiçado, jogado o seu tempo, a sua energia no lixo? Sabe quando você fala assim, eu queria ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia? Eu queria estudar as Escrituras, mas eu não tenho tempo para isso. Eu queria memorizar a palavra de Deus, eu queria trazer ela para o meu coração, para a minha mente, mas eu não tenho tempo para isso. Eu queria orar mais, eu queria me dedicar para essa vida de oração, desfrutar mais da comunhão com Deus, mas eu não tenho tempo para isso. Minha vida é tão corrida, tão agitada, tão difícil. Mas, meus irmãos, por mais corrida, por mais acelerada que a sua vida possa ser difícil, vamos ser honestos. Ainda assim, nós desperdiçamos muito tempo com coisa inútil, não é? Faz uma avaliação no seu dia a dia. Faz uma avaliação naquilo que é essencial na sua vida e não pode ficar sem. O que você não pode passar sem durante um dia? E provavelmente nós vamos nos pegar fazendo coisas que não acrescentam nada. Que não ia mudar nada a minha vida se eu ficasse sem fazer aquilo. Que eu literalmente estou desperdiçando oportunidades. E muitas das vezes, coisas que eu troco do meu tempo de devocional e depois falo que não tenho tempo para isso. Coisas que não têm valor. Eu trabalho muito com jovens aqui na IPV. E uma coisa que cativa os jovens e prende o coração, o imaginário, a mente deles, são seriados. Seriados são as novelas do nosso tempo, né? Com grandes produções, né? Americanas, tem de outros países também, mas com essas produções. E aí eu vejo os nossos jovens desperdiçando tanto tempo com isso, né? Tanto tempo com isso. Tem que assistir essa série e aí toda semana tem que ver aquele episódio, aí pega outra série, pega outra. Quando você vai ver, gastou tanto tempo na internet, desperdiçou a vida. Ou então com aplicativos na internet, né? Instagram, Facebook e outros tantos aí que eu nem sei o nome, né? Aplicativos mais novos. Quanto tempo desperdiçado? Quanto tempo desperdiçado querendo saber a última informação, a última notícia? Quanto tempo desperdiçado na nossa vida? Agora, meus irmãos, o pior disso tudo é que muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo. A gente gasta muita energia cogitando e pensando e maquinando mal. A iniquidade e fazendo aquilo que é perverso aos olhos do nosso Deus. Muitas vezes nós taxamos como descanso aquilo que não tem nada que a gente não deveria se deleitar nessas coisas. Muitas das vezes a fonte do nosso prazer, do nosso lazer, do nosso entretenimento são coisas iníquas. E muitas vezes é isso que os nossos olhos estão focados, estão desejando. É aí que fica a nossa mente trabalhando e processando. É aí que o nosso coração vai desejando e alimentando. Se eu tivesse isso, eu seria tão feliz. Eu só não sou feliz porque eu não tenho isso. Só falta isso na minha vida. Você já fez você já expressou isso? Pelo menos consigo já, eu tenho certeza. Se eu tivesse isso, minha vida seria tão boa. E a gente vai alimentando e trazendo coisas para o nosso coração, desejos, anseios, vontades, e a gente vai trazendo isso como prioridade na nossa vida. Agora, olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou.
O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte sobre os nossos olhos. Não foi só Jó, não foi só Davi que falou sobre os nossos olhos, sobre a importância dele. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz sobre os nossos olhos. Ele diz assim, Mateus, capítulo 18, versículo 9, ele diz assim, e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Palavra dura do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma palavra fácil, é uma palavra dura. Meus irmãos, é óbvio que o nosso Senhor Jesus Cristo não está falando literalmente para nós tirarmos os nossos olhos e jogar eles fora. Ele está falando de forma figurada. Ele está falando, se existe alguma coisa que meu olho fica encantado, eu não consigo tirar o olho, eu não consigo parar de olhar. E isso me domina. Então eu tenho que arrancar isso. É melhor eu privar, é melhor eu negar os meus olhos, os meus desejos, do que eu conceber isso e isso me levar para longe de Deus, me levar para uma vida rebelde a Deus, uma vida indiferente ao Evangelho, uma vida de rejeição ao nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, ao inferno. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando. É esse perigo, é essa advertência. Cuidado, cuidado com os seus olhos. Cuidado onde você põe os seus olhos, o seu coração. Toma cuidado com isso, meu irmão. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque a gente está falando de cobiça. E quando a gente está falando de cobiça, tem um ensinamento espiritual aqui muito importante que o apóstolo Tiago traz para nós. Como é que o pecado ele é gerado e dá luz na nossa vida? Olha a imagem que Tiago apresenta para nós. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ela diz assim, Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Imagina o pecado sendo gerado, como um bebê na barriga, né, de uma mulher. Esse período de gestação até dar à luz. É essa imagem da gravidez que Tiago usa para nos falar sobre o pecado. Olha o que ele diz. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha que ilustração que Tiago encontra, tão clara para nós, tão fácil de entender como que o pecado se manifesta na nossa vida. Não é do nada, não é do nada. Existe uma cobiça, existe um desejo mau dentro de nós, uma iniquidade dentro de nós, um anseio por se rebelar contra Deus, um anseio por colocar a nossa confiança não em Deus, mas em outras coisas. Uma falsa esperança de que a nossa alegria está em algum objeto, ou em algum ser da criação, ou em alguma pessoa, e não no nosso Criador. E aí a gente fica obcecado com isso, nós vamos atrás disso com toda a nossa força, com toda a nossa energia, com todos os nossos recursos, e nós esquecemos do Deus verdadeiro. Nós o abandonamos. Buscando isso, esse desejo, esse anseio, nós abrimos mão da lei do Senhor. A gente começa a desobedecê-lo. Vamos arrumando justificativa para isso, para aquilo, lá. E de repente, quando nós nos damos conta, nós estamos já enlaçados pelo pecado. Isso é terrível, meus irmãos. E é isso que nós somos chamados para fugir. Agora, como que as Escrituras nos ensinam? Nós passamos aqui por alguns textos bíblicos. Como que as Escrituras nos ensinam a lutar contra a cobiça? E aí eu queria mostrar para vocês três formas importantes
de nós lutarmos contra a cobiça. Então, olha só o que a gente pode aprender aqui. Primeiro, nós aprendemos que nós precisamos amar a Deus e a sua palavra. Só tem uma forma de nós não sucumbirmos à cobiça, a gente vencer ela, a concupiscência dos olhos, o desejo do coração. Como que a gente pode vencer isso? Primeiro é amando a Deus e a sua palavra. Porque quando a gente faz isso, nós seremos de fato satisfeitos. Porque é só em Deus que nós vamos encontrar essa satisfação. Segundo, porque quando eu estou amando a Deus e a sua palavra, os desejos internos do meu coração, eles são reordenados. Tá tudo uma confusão lá dentro por causa do pecado. O que Deus faz é colocar ordem nessa confusão, ordem nessa bagunça, ordem nessa casa, é limpar tudo isso, é isso que Ele faz. Então a convocação é: ame o Senhor teu Deus. Não é assim que as Escrituras dizem, do início ao fim? Como que a lei começa? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ou seja, com toda a sua vida, com tudo que você tem, com todo o seu fôlego. Empenhe tudo isso em amar o Senhor teu Deus. Este é o primeiro e o maior mandamento. Não existe nenhum outro comparável a este mandamento. Este é o mandamento que faz a nossa vida funcionar. É esse mandamento que traz propósito e sentido para a nossa existência. E é sobre isso que o Salmo 119 fala, em 176 versículos. Nós lemos só 2, né? Durante 176 versículos o salmista fala sobre isso. Ame a Deus e a sua palavra. A segunda coisa que nós precisamos falar, que deriva dessa ordenança de amar a Deus e a sua palavra, é a atitude de pedir por socorro a Deus. É suplicar a Deus, é clamar a Deus: Senhor, por misericórdia, desvia os meus olhos da cobiça, desvia os meus olhos dessas coisas que não têm valor e faz os meus olhos focarem, se abrirem para aquilo que verdadeiramente tem valor. Lembra que eu mencionei no começo, para você memorizar 2 versículos no Salmo 119? O 18 e o 37. O 37 fala para desviar os olhos. O versículo 18 fala para abrir os olhos. O 37 fala para desviar os olhos das coisas inúteis, daquelas que não têm valor. O versículo 18 do Salmo 119 fala para abrir os olhos. Para quê? Para a palavra de Deus. Para poder contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus falando. É Deus se fazendo conhecido, é Deus se revelando para nós, é Deus se mostrando para mim e para você. Ou seja, se tem uma coisa que os nossos olhos precisam se abrir, é para a palavra de Deus, para conhecer o Senhor como Ele de fato é e não como nós imaginamos, mas como Ele se apresenta para nós, como Ele se revela. E Ele se revela como o único Deus vivo e verdadeiro. Ele se revela como a nossa rocha. Ele se revela como o nosso Redentor. Ele se revela da forma como nós cantamos aqui. No primeiro cântico nós cantamos que Deus é amor e por isso nós vamos ficar cantando o amor dele. Nós nos comprometemos a isso, a cantar o amor dele. E é isso que traz alegria e regozijo para o nosso coração. No segundo cântico nós cantamos que Deus é santo. E é isso que nós queremos ver, é dessa santidade de Deus que nós queremos provar e experimentar na nossa vida. E no último cântico nós cantamos: Senhor, eu quero viver dessa forma que te agrada, porque isso é vida boa. É assim que eu quero viver. E é isso que as Escrituras nos revelam. Fora dela, nós vamos nos perder na nossa imaginação afetada pelo pecado. E por fim, na nossa luta contra a cobiça, a convocação aqui é fazer uma aliança com os nossos olhos. É fazer um compromisso firme, meus irmãos. É não ser negligente na vida. É não vivermos de forma relaxada, mas nós sermos firmes na luta contra a cobiça. Para a gente não se deter no mal. Para a gente não ficar naquela linha tênue, né?
até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, ficar contemplando de longe a maldade e a iniquidade. Mas, em vez de fazer isso, em vez desse caminho, meus irmãos, para nós aprendermos a agradar a Deus e obedecer à sua vontade. Aqui é um chamado para uma disposição de vida, um compromisso para lutar contra uma vida relaxada, uma vida que não está atenta, que não é vigilante, contra aquele que está dormindo. Essa foi a mensagem de domingo passado do pastor Johnny. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. É a gente não viver essa vida de dorminhoco espiritual. Ah, Deus, tem misericórdia. Mas nós empenharmos a nossa força e a nossa energia para aquilo que tem valor, em agradar a Deus e obedecer à sua vontade. Agora, olha que bonito como Davi faz isso no Salmo 119, dos versículos 33 ao versículo 40. A gente não tem tempo, estou chegando no finalzinho, nós não temos tempo para ver toda a estrutura do Salmo 119, mas um resumo curto é assim: o Salmo 119 é um tributo à palavra de Deus. Não existe nada mais importante, não existe nenhum tesouro maior do que a palavra de Deus. Não existe nada mais saboroso nesse mundo do que a palavra de Deus. Essa é a verdadeira comida que alimenta a nossa alma, a nossa vida. Esse é o verdadeiro tesouro que enriquece a nossa vida. E é assim que Davi vai apresentando a palavra de Deus. Ele faz isso em 176 versículos, porque são 22 refrões, 22 blocos, que cada um desses blocos, cada um desses refrões começa com a primeira palavra de cada um desse refrão, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, ele vai começando da primeira à última letra do alfabeto hebraico, fazendo um tributo à palavra de Deus, o que nós chamamos de acróstico, tá? E quando ele vai fazendo isso, ele vai celebrando a palavra de Deus e mostrando que a palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus traz satisfação, a palavra de Deus traz alegria, traz segurança, a palavra de Deus nos traz sabedoria, a palavra de Deus nos faz viver bem, uma vida abundante que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu. E aí eu estou pegando aqui um desses refrões, que é onde está encaixado os versículos 36 e 37, que nós lemos no início. Agora, olha que impressionante o que Davi faz. Esse refrão é uma súplica, é uma oração, é um pedido que ele faz a Deus. Ele diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles eu obedecerei até o fim. Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida por tua justiça. Meus irmãos, eu destaquei aqui as primeiras palavras que Davi usa em cada um desses versículos. Isso mostra um caminho de oração que ele tem. Um caminho de confiança e de caminhada com Deus. E nesse caminho com Deus, ele fala assim: Senhor, me ensina, me mostra, me revela, deixa eu conhecer. O que ele pede para conhecer? A palavra de Deus. Eu quero conhecer ela, Senhor. Depois ele diz assim: Senhor, dá-me entendimento. Ela é muito profunda. Deus, faz eu entender corretamente o que o Senhor está falando. Me ensina, meu coração é tão duro. Meu coração é tão obstinado por mal. Tem misericórdia, Deus. Me dá entendimento disso, dessa verdade, para que eu alcance um coração sábio. E depois ele fala assim: Senhor, o Senhor me mostrou a tua palavra. O Senhor agora me trouxe entendimento, compreensão dela, sabedoria para eu poder viver.
Então agora me ajuda, Deus, a viver, a colocá-lo em prática. Dirija, Deus, dirige a minha vida, dirige o meu coração, dirige os meus olhos, dirige os meus pensamentos, para que eu viva de acordo com a tua palavra. Ah, Senhor, mas eu preciso muito da tua ajuda. Inclina, Senhor, inclina o meu coração. Inclina o meu coração para que ele te deseje, para que ele seja obediente. Faz isso, Deus. O Senhor conhece ele e sabe que eu preciso muito do Senhor. Senhor, mais uma coisa. Por favor, além de inclinar o meu coração para a tua palavra, desvia os meus olhos das coisas inúteis, daquelas que não têm valor. Por favor, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha natureza, a minha constituição. Tem piedade, Deus, mas que os meus olhos sejam abertos para a tua palavra, para que eu veja essas maravilhas. Ah, Deus, e cumpre as tuas promessas. Cumpre a tua promessa na minha vida. Essa vida abundante, essa vida liberta do poder, da pena do pecado. Ah, Senhor, cumpre a tua promessa de uma vida abundante, de uma vida cheia de bons frutos, de bondade, de justiça, de verdade. Ah, Senhor, essa vida cheia de paz, de alegria, de amor que o Senhor promete. Senhor, livra-me da afronta. A afronta está por aí. A qualquer momento eu posso ser envergonhado. Mas, Senhor, não deixa que isso aconteça. Para que o teu nome seja glorificado e o Senhor seja honrado. Ah, Deus, como eu anseio a tua palavra. Como eu me deleito, como eu tenho prazer e como eu desfruto da tua palavra. Esse é o caminho do salmista. Qual é o nosso caminho? Muitas vezes, esse não é o nosso caminho. Às vezes, o nosso grande deleite e prazer está em outras coisas. Às vezes, o nosso deleite está num esporte. Não tem nada de errado com esporte. Às vezes, o nosso deleite está numa paixão. Talvez não tenha nada errado com uma paixão, dependendo que paixão é essa, né? Às vezes o nosso deleite está numa comida. Eu que sou gordinho e luto com isso, sei como é difícil, né, irmãos? Lutar com a comida. Mas aonde está o nosso deleite? Aonde nós colocamos o nosso coração? Aonde nós nos deleitamos e nos alegramos? Esse lugar deve ser o nosso Senhor. E é só ali que nós vamos encontrar vida abundante e verdadeira. Esse é o caminho da vida eterna. E eu quero terminar, meus irmãos, fazendo uma oração. Por mim e por você. A oração é assim: Senhor Jesus, por favor, ensina-nos, dirija-nos, inclina o nosso coração à tua palavra, pois é nela que encontramos de fato a satisfação que tanto procuramos. Livra-me dos falsos ídolos, livra-me dos falsos deuses. Eles são mentirosos, eles nos enganam, neles não há satisfação, neles não há vida, neles só há escravidão. Por favor, Senhor, inclina o meu coração à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que o amor de Deus seja com vocês, que vocês experimentem a profundidade, a extensão do amor do nosso Deus, em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Que os olhos de vocês estejam bem firmes, bem focados no nosso Senhor Jesus Cristo. E que pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, vocês possam viver uma vida cheia de consolo, cheia de conforto, cheia de alegria, cheia de ânimo, e que o compromisso que vocês fazem com os olhos de vocês, de consagrá-los ao Senhor, possa ser cumprido no poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.